Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência no nosso programa de entrevistas com os palestrantes do IMPB, International Meeting on Plant Breeding, eu trago com vocês aqui para a entrevista a doutora Priscila. Obrigado por estar aqui, Priscila. Obrigada pelo convite. Priscila, vamos especificar dois tipos de perguntas para que a gente consiga abordar os temas e ter uma conversa tranquila sobre genética, que a gente gosta, e também sobre motivos que te fez seguir nesse caminho que você trilhou e trilha. O que mudou, o que te motivou a seguir na área da fisiologia vegetal e dentro dela, o que te motivou a aprofundar em ferramentas como proteômica e por que você, ao longo do seu tempo, te motivou a entrar nessa área desde a sua graduação, passando por seus processos de mestrado, doutorado? Obrigada pela pergunta. É uma pergunta bem importante porque me remete à minha infância, pois a minha paixão pela fisiologia começou desde lá. Eu lembro com bastante curiosidade assim que desde a minha infância e adolescência eu queria muito saber como as plantas funcionavam, os processos envolvidos fisiologicamente, por exemplo, transporte de água, como elas cresciam. E era uma curiosidade ingênua, porque até então eu não sabia, do ponto de vista biológico, como isso acontecia. Mas foi isso que me motivou a seguir por esse caminho. Então eu ingressei na agronomia e logo no terceiro semestre eu tive o primeiro contato com a fisiologia vegetal na disciplina na graduação. E a partir desse momento, mesmo sendo nova na graduação, tendo muito chão para andar ainda, eu tive certeza que era aquilo que eu queria fazer. Então eu ingressei no laboratório de fisiologia da Universidade Federal de Pelotas, sob a orientação da professora Eugênia Braga, e ali eu permaneci, fiz minha iniciação científica, fiz meu mestrado, meu doutorado, e cada vez gostando mais e querendo entender mais, principalmente como as plantas reagiam fisiologicamente em condições de estresse, tanto abiótico quanto biótico. As ferramentas ômicas surgiram como o nome já diz, uma ferramenta para que eu pudesse compreender melhor essas respostas. Então, a primeira vez que eu tive contato com a proteômica foi estudando quais as proteínas estariam ativas em células guardas de plantas de arroz em condições de déficit hídrico. E essa relação de proteínas de célula guarda estão diretamente relacionadas ao abertura e fechamento de estômatos. Então, o uso dessas ferramentas eu consegui unir o que eu gostaria de aprender e me aprofundar, que é os mecanismos fisiológicos, e para isso eu contava com ferramentas ômicas, não só a proteômica, mas a transcriptômica, análises bioquímicas de forma integrada, como a gente está vendo no IMPB agora, que é a melhor forma de se ter uma figura completa de respostas das plantas, tanto para o melhoramento quanto para a fisiologia, alinhando estratégias, né? E a proteômica surgiu nessa forma. Porque até então havia muitos estudos com transcriptoma, que segue tendo genômica, que são extremamente úteis, né? Sim. Mas para algumas situações específicas eu precisava saber o que estava acontecendo naquele exato momento, sim, não o que estava esperado acontecer, como acontece com o transcriptoma. E por isso que eu optei por aprofundar na proteômica, para conseguir ter uma imagem real do que estava acontecendo naquele momento. Bacana. Vou fazer uma pergunta um pouco mais específica para a gente ir entrando cada vez mais no tema, sobre desafios. Quais que você considera assim que são os maiores desafios, seja técnico, seja qualquer outro segmento de desafio, que você enfrenta ao aplicar proteômica? Porque eu penso que, assim como a gente está vendo nas ômicas, é muita informação. Então, não sei se também muito dado nesse Big Data que está tendo hoje em dia. Qual é o desafio que você encontra para a sua área? Porque também a gente tem outros exemplos, como também a extração de proteínas, né? Que também pode ser uma dificuldade que pode ser encontrada na pesquisa. E como que você classificaria assim? Olha, os principais desafios foram vários. Para começar, no momento que a gente se dispõe a sair da nossa zona de conforto, eu como fisiologista entrar na área mais molecular já foi um desafio imenso. Aprender a olhar os dados atribuindo um sentido biológico, não só números e letras. E se tratando da proteômica em específico, as dificuldades já iniciam desde a extração de proteínas, né, que estão
O material vegetal é muito mais complexo do que células animais ou outros organismos já nessa etapa inicial. Então, adequação de protocolo específico para as plantas que eu estudava, essa parte inicial foi com certeza um desafio. E os desafios se estenderam, né? Tanto a questão de análise de dados, como você bem falou, sempre buscando um olhar científico e biológico para aquelas informações e não... Eu costumo dizer que o ideal é humanizar a proteômica ou a qualquer uma das ômicas e não acreditar que 1 mais 1 é 2. Quando a gente olha dados biológicos, a gente não, apesar de usar ferramentas estatísticas, a gente não tem como bater o martelo em certo comportamento ou reação observando só aquela escala de observação. Então, o desafio da proteômica também é esse, conseguir integrar a proteômica com outras ômicas ou com outras análises, tanto bioquímicas ou fisiológicas, para conseguir entender os mecanismos gerais. E se tratando de ômica, a gente tem um problema mais relacionado a ela, que é a questão financeira. É uma técnica extremamente cara, comparada com as demais ômicas, como genômica e transcriptômica e metabolômica. Nós temos pouquíssimos grupos no Brasil e também fora dele que trabalham especificamente com proteômica de plantas. Então, o acesso a essa tecnologia é mais complexo, é mais desafiador. E mesmo quando se tem acesso, os reagentes, a metodologia, os equipamentos, são todos muito caros financeiramente. Então, precisamos de recursos, de fundos. Para se trabalhar em universidades públicas, principalmente as federais, é um desafio imenso, pois a gente tem que tirar fundos de um lugar para suprir outro, né? E quando se trata de proteômica é um peso bem grande financeiramente. E, então, o desafio atrelado a isso é a busca por parcerias, né? Por networking, pessoas que possam colaborar com o nosso trabalho, então, dessa forma, proporcionar que a gente realize essas análises. Então, em particular, a proteômica, essa parte financeira é um grande desafio. Perfeito. Para a gente finalizar nossas perguntas, nossa sessão de entrevista, qual o conselho que você daria assim, para aquele ingressante da graduação ou no início do mestrado que quer entrar nessa área? Dar um conselho, eu diria, para sempre manter a sua hipótese, o seu objetivo bem firme na sua cabeça e entender que todas essas ferramentas tecnológicas, elas vieram para nos auxiliarem a responder perguntas biológicas. Então, como eu disse anteriormente, olhar de forma humanizada, tanto para as plantas quanto para os dados, né? Porque sabemos que tanto nós quanto os outros organismos, inclusive as plantas, somos sistêmicos. Então, tudo está interagindo com tudo, uma resposta que acontece lá na raiz, pode refletir lá na folha e a gente tem que olhar a planta como um organismo como um todo. Então, o conselho seria nunca esquecer disso, que a gente fragmenta em pedaços para conseguir entender o todo, mas a gente nunca pode esquecer de unir o todo quando a gente vai pensar sobre as respostas. Perfeito. Eu agradeço imensamente sua presença aqui no nosso evento e sua presença também na nossa entrevista. É um prazer estar aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada.